Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Reino em Pessoa. Meu nome é Agnes Alencar e nós estamos de volta com a EBD. Sim, a nossa série, que não sei se você já acompanha, mas tem uma playlist aqui, então você está chegando aqui pela primeira vez, dá uma olhadinha no que a gente já produziu. É uma série que te convida a estudar a Bíblia a partir de um outro viés. A gente não tem nenhuma pretensão aqui de dizer qual é o jeito certo de ler a Bíblia, mas de te apresentar múltiplas possibilidades, te apresentar muitas formas de olhar para esse texto que nos forma, nos molda na igreja e que nós somos convidados a estudar. E o meu papel aqui é apresentar para vocês outras formas de olhar para esse texto que permitem novas vozes, novas luzes, novas cores para esse texto. Então, se você ainda não nos segue, essa é a hora de clicar para seguir, ativar as notificações e vamos junto para a Escola Bíblica. Nosso último vídeo, que encerrou um bloco, do nosso tema do ano, que é sobre a maneira como nós olhamos para o outro, então quem tem medo do outro, nós falamos sobre as feiticeiras e sobre uma lei específica no Deuteronômio que estava ali para limitar o poder dessas mulheres ditas feiticeiras. Hoje, nós vamos investigar uma personagem dessa história, uma personagem da tradição e da memória de Israel, que nos ajuda a entender da onde vem essa construção, ou pelo menos onde ela começa, tá? E a minha proposta ao ler com vocês esse texto é mostrar um pouquinho como a tradição profética de Israel era uma tradição profética múltipla, que tinha presença tanto de homens quanto de mulheres. Lá em 2 Crônicas, no capítulo 34, Crônicas está em um livro que a gente quase não lê. Um livro chato, um livro que a gente não se debruça, é um livro denso, tem muita história. Então é possível que você não tenha se aproximado com muito cuidado do texto de Crônicas, mas nós vamos fazer isso hoje rapidamente. Vocês já sabem, o livro de Crônicas faz parte de um bloco chamado Livros Históricos. É assim que a gente aprende. E esse livro de Crônicas, ele também está atrelado àquela tradição que eu venho ensinando para vocês, que é a tradição deuteronomista. Vamos junto? Vamos ler com cuidado. Lá no capítulo 34, a gente é apresentado a uma narrativa, que é a narrativa da reforma de Josias. E essa é uma narrativa muito interessante. Por quê? Porque ela está nos conduzindo para um lugar de centralidade da lei. Se você não viu os outros vídeos dessa série, pode ser que você não saiba, mas na tradição deuteronomista, estou trazendo isso de volta porque a repetição é um processo pedagógico. Os livros da tradição deuteronomista têm uma centralidade no ponto da lei. E o que nós estamos vendo aqui é a história de um mito de origem. Da onde vem isso? Da onde vem essa preocupação com a lei? Porque a lei é uma coisa tão importante, está aqui na história da reforma de Josias. E mito de origem, nossa, a gente tem tantos mitos de origem no texto bíblico. E quando eu estou falando mito de origem, o que será que eu quero dizer? É essa história, um tanto quanto idealizada, um tanto quanto calcada na verdade, um tanto quanto calcada na tradição, que nos conta um pouco de onde vem uma determinada coisa. E aqui, essa história do capítulo 34, da reforma de Josias, nos conta um pouco de onde vem esse apego dos deuteronomistas pela lei. A gente lê nesse texto que Josias tinha 8 anos quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. E o texto nos conduz dizendo que ele fez o que era agradável aos olhos de Yahvé, seguiu a conduta de seu antepassado Davi, sem se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. No 8º ano de seu reinado, capítulo 34, versículo 3, diz que quando ele não era mais do que um adolescente, ele começou a buscar o Deus de Davi, seu antepassado, e começou a purificar Judá dos lugares altos,
das Acerais, dos ídolos de madeira ou de metal, e foram derrubando os altares de Baal. Ele mesmo demoliu os de madeira, os de metal, tendo reduzido a pó. E vai contando pra gente essa história dessas reformas de Josias, que é um grande movimento em direção ao monoteísmo. Israel não era uma nação que adorava apenas a um Deus, ao contrário, a Será, essa deusa, ela era esposa de Javé. Então havia dentro do culto judaico-israelita um panteão de deuses, muitos desses deuses ali, daquela região da Cananéia, que faziam parte da adoração popular. E é nessa reforma de Josias que a gente vai vendo um movimento que não começa do povo, começa da casa real, para a unificação desse culto, para o que ele está chamando de purificação desse culto. Enquanto a gente está vendo esses movimentos do reinado de Josias em prol dessa unificação, nós também estamos vendo como era a religião popular, como é que o povo adorava. O povo adorava adorando essa miríade de deuses, essa multiplicidade de formas. E o culto ele não estava unificado no templo, ele estava também espalhado. E por isso que Josias tem que ir por aí destruindo um monte de altar, porque esses altares eles estavam espalhados, ainda não tinha essa centralidade do templo. Isso é uma coisa inventada posteriormente. E aí, lá no versículo 14, conta assim: no momento em que se retirava o dinheiro oferecido ao templo de Yahvé, o sacerdote Elcias encontrou o livro da lei de Yahvé transmitida por Moisés. Vocês acham? Pausa aqui, né? Deixa eu abrir um parênteses. Abre um parênteses, Braga. Vocês acham que o povo tinha perdido o livro da lei? Algo tão sagrado, algo tão importante para o povo. Vocês acham que tinha sido perdido, esquecido numa biblioteca? Pois é, tá vendo como isso é um mito de origem? Uma história que nos conta de onde vem esse apreço pela lei, mas que não necessariamente tem a sua raiz na verdade histórica, mas sim na verdade da fé? Já falamos sobre isso também. Se você não sabe do que eu estou falando, eu já expliquei que existem dois tipos de verdade que a gente pode acionar. Que o texto bíblico ele não tem nenhuma, ele não está devendo nada para a verdade histórica. Ele está falando com a verdade da fé e que uma coisa não impede a outra. Mas eu vou fechar esse parênteses. Se você se perdeu, deixa a sua dúvida aqui no comentário que depois eu gravo um vídeo sobre isso. Fechei parênteses. Vamos continuar. Versículo 15. Elcias tomou a palavra e disse ao secretário Safã: achei o livro no templo de Yahvé. E Elcias deu o livro a Safã. Safã entregou o livro ao rei e disse-lhe também: tudo que foi confiado aos seus servidores, eles executaram. Tiraram o dinheiro encontrado no templo de Yahvé e o puseram na mão dos empreiteiros e dos que executam obras. Depois o secretário Safã anunciou ao rei: o sacerdote Elcias deu-me um livro, e começou a sua leitura diante do rei. Quando ouviu as palavras da lei, o rei rasgou suas vestes. Ordenou a Elcias, a Acaim, filho de Safã, a Abdom, filho de Micas, ao secretário Safã e a Asaías, ministro do rei: ide, consultai a Yahvé por mim e pelos que restam de Israel e de Judá, a respeito das palavras do livro que me foi encontrado. Grande deve ser a ira de Yahvé que caiu sobre nós, porque nossos pais não observaram a palavra de Yahvé e não agiram segundo tudo que está escrito nesse livro. Ou seja, achamos esse livro aqui. O rei ouve aquelas palavras, ele rasga as suas vestes, ele fica preocupado, porque Yahvé deve estar com raiva. Guardem essa imagem de Yahvé com raiva, porque ela vai ser importante. Guarda aí. Elcias e os mensageiros do rei foram ter com a profetisa Hulda, mulher de Selum, filho de Tecua, filho de Arás, guarda dos vestiários. Ela morava em Jerusalém, na cidade nova. Transmitiram-lhe o recado e ela respondeu: assim fala Yahvé, Deus de Israel. Dizei ao homem que vos enviou aqui: assim fala Yahvé. Eis que estou para fazer cair desgraça sobre esse lugar, sobre seus habitantes, e todas as maldições escritas no livro que foi lido diante do rei de Judá, porque me abandonaram e sacrificaram a outros deuses, irritando-se com todo o seu modo de agir. Minha ira se inflamou contra esse lugar e ela não se aplacará. E direis ao rei de Judá que vos enviou para consultar a Yahvé: assim fala Yahvé, Deus de Israel, as palavras que ouviste.
porque teu coração se comoveu, se humilhaste diante de Deus, ouvindo as palavras que ele pronunciou contra esse lugar e seus habitantes, porque se humilhaste, rasgaste as suas vestes, choraste diante de mim, eu também te ouvi, oráculo de Javé. Eis que te reunirei a teus pais, serás posto em paz no sepulcro, e teus olhos não verão todos os males que vou mandar sobre esse lugar e sobre seus habitantes. E eles levaram ao rei essa resposta. Então o rei mandou reunir todos os anciãos de Judá, de Jerusalém, subiu ao templo de Javé com todos os homens de Judá, os habitantes de Jerusalém, os sacerdotes, os levitas, todo o povo, do maior ao menor, leu diante deles todo o conteúdo do livro da aliança encontrado no templo de Javé. O rei estava de pé sobre o estrado e concluiu diante de Javé a aliança que o obrigava a seguir a Javé, guardar seus mandamentos, seus testemunhos e estatutos, de todo o seu coração, de toda a sua alma. Hulda era uma profetisa. O texto, a tradição, nos conduz por uma narrativa em que Hulda é essa profetisa de Javé. Porém, alguns teólogos e teólogas têm disputado essa narrativa a partir de toda a tradição e de novos achados arqueológicos. Sobretudo porque dentro da tradição, se Javé estava irado, estava com raiva e você queria encontrar o favor de Javé, não era um profeta de Javé que você procurava, era um profeta de Axerá. Por quê? Porque Axerá é a esposa. Como é que você chega em Javé quando ele está bravo? Através da esposa. Por isso que eu falei para vocês que era importante entender que a noção da ira de Javé aqui, ela pode ser um indício de que essa mulher, Hulda, profetisa, consultada pelo rei, não fosse apenas uma profetisa de Javé, ela podia ser uma profetisa também de Axerá, ou só de um, ou só do outro, uma coisa não impedia, tá? Porque essas coisas elas estavam misturadas. E quando a profetisa lembra, vocês não cumpriram essa lei, vocês não ouviram a Deus, vocês não fizeram isso assim, 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 assado, ela está, de alguma forma, desencadeando um movimento que vai gerar sua própria extinção. Porque aos poucos a gente vai vendo como essas vozes femininas vão sendo cada vez mais silenciadas, porque estão atreladas a essa imagem de uma deusa feminina. Então, as profetisas, as feiticeiras são colocadas todas num pacote só, e toda essa vivência religiosa que acontecia às margens do palácio vai sendo aos poucos sufocada por essa voz do palácio. E quando a gente olha aqui para esse texto e a maneira como o rei vai ouvir essa profetisa, eu pergunto para você, as profetisas não faziam parte da história de Israel? Não faziam parte da maneira como o povo se aproximava de Deus? A tradição profética feminina em Israel, ela é muito antiga. Ela remonta ao tempo dos juízes, ela remonta ao momento da libertação do povo de Israel do Egito. Miriam é chamada de profetisa, Débora é chamada de profetisa. E essa é uma tradição que vai seguir conosco até lá o Novo Testamento, mas que é muitas vezes apagada e sufocada porque são mulheres que estão à margem desse sistema. Como essa profetisa Hulda, que estava aqui, talvez fosse uma profetisa de Axerá, talvez fosse uma profetisa do templo de Javé, nós não sabemos. O que nós sabemos é que as suas palavras, a maneira como elas são interpretadas, desencadeiam um movimento cada vez mais rígido de vivência da lei. E aí, você tem os profetas lembrando que a lei não é sobre sacrifício, que a lei não é sobre ausência de justiça, a lei é sobre misericórdia, é sobre olhar para o outro. Não é à toa que o profeta Oséias vira e fala, olha, Deus já falou, ele odeia esse aglomerado de gente, esses cultos, essas reuniões solenes, Deus odeia isso. Deus está falando que ele quer misericórdia, ele não quer sacrifício. Porém, não é essa a lei que é rememorada e colocada nesse lugar de assimilação de todas as outras experiências religiosas. A lei que é colocada nesse lugar é uma lei que vai aos poucos solapando todas as outras vozes.
Porque por vezes, no afã de obedecer a Deus, nós somos colocados em um lugar de cada vez mais distância do outro. E é isso que vai acontecendo. O movimento unificador da religião em Israel não começa no povo ouvindo o que o povo está pensando, sentindo e construindo. Começa do templo, de um lugar de unificação que vem da coroa, que vem do rei. E aí vai unificando esse povo em volta de um templo que não diz nada para uma grande parte do povo. Não é à toa que existe uma disputa enorme depois do exílio para decidir se reconstrói ou não o templo. Não é à toa que lá, quando a gente chega no Novo Testamento, a gente vai vendo que o templo assumiu um lugar de poder e de exploração do outro, que é tão distante daquela lei, que é tão distante daquilo que Deus tinha colocado como esse lugar de amor, de justiça, de cuidado. E é nesse momento que a gente vai sendo apresentado ou introduzido a essa narrativa mítica de da onde vem essa lógica da lei. A não obediência da lei gera um castigo terrível. Olha o que vai acontecer. Por quê? Já falamos. Os nossos teólogos, historiadores deuteronomistas, eles estão tentando responder uma pergunta. Por que nós estamos no exílio? Por que nós estamos vivendo isso de novo? Por que nós estamos sentindo isso, aquilo outro? E a maneira como eles tentam responder isso, a maneira como eles estão tentando construir uma narrativa unificadora é essa. Partindo da lei e solapando todas as outras vozes. Então, quando Hulda fala que vocês não ouviram a lei de Javé, vocês ignoraram, os deuteronomistas logo colocam a questão da idolatria. Só que isso não era uma questão nesse contexto histórico. Talvez não fosse nenhuma questão para Hulda, porque talvez ela fosse justamente uma profetisa de Asherá. Isso é uma adição posterior. Quando se fala sobre o não cumprimento da lei, tem a ver com a maneira como se trata o outro. Tem a ver com a maneira como se olha para essa alteridade, como se tratam os pequeninos, os mais marginalizados da sociedade. Mas essas pessoas, elas vão ficando cada vez mais à margem, cada vez mais de lado. Por quê? Como esse movimento em prol da lei e da unificação da religião começa no palácio, ele ignora completamente todos aqueles que estão à margem. Hoje nós falamos de uma profetisa que é um exemplo positivo. Nosso próximo encontro, nosso próximo vídeo, a gente vai falar de uma famigerada, que é um exemplo tido como negativo. Vamos tentar ver a partir de um outro olhar. Até o próximo vídeo. Tchau!